Se você não tem o sentido de servir a alguma coisa que é infinitamente maior do que você, e saber que se você perder a vida nisso não tem importância, se você não tem isso, você não pode lutar. A Bíblia diz, tem a expressão caminhar diante de Deus. Então, se você faz de Deus o seu interlocutor, a sua plateia, diz eu estou agindo diante dele, eu quero agradar a ele e a mais ninguém, né? Pronto, você já está numa chave que as pessoas em volta não podem atender, porque elas estão a fim de agradar o patrão, o chefe, o grupo de amigos, etc, etc. Aí, peguei.
essa menino câmera mais aí. fofinho. Essa câmera aí. Vou filmar se agachando, viado.
Tenha um trabalho de verdade. Tá melhor esse tá bem melhor. Deixa eu ver. Esse aqui não tá nem do tamanho do antigo P. Põe a outra. Cinza. Que coisa. Eu gostei da cinza. Coloca. Olha. Tira o adesivo. Eu gostei dessa. Bom mesmo o pano. É bom, é muito melhor. Mais encorpado. É. Ri de costa, de costa. Peraí. Vai. Nossa. Estica, veja diferente. É gigante. Parece que eu tô com a roupa da criança com a roupa do pai. A criancinha com a roupa do pai. As crianças, elas aprendem ao longo do tempo. Se você dá uma base muito boa, eu já comentei isso em outras ocasiões, se você dá uma base muito boa de linguagem e de matemática, especialmente ali na época do ensino fundamental, a criança, ela vai aprendendo a procurar suas próprias leituras, vai aprendendo a compreender e interpretar os textos que lê, ela vai aprendendo a se tornar autodidata. Então, quando a criança que cresceu fora da Matrix, entendeu, com essa liberdade, com essa autonomia, ela entra num ambiente onde você tem de um lado pessoas fingindo, não por culpa delas, mas por causa da imposição do cronograma da BNCC e todo esse sistema disfuncional. Então você tem de um lado um sistema que finge que ensina, e de outro lado você tem alunos que fingem que aprendem, entendeu? Logo ele vê que aquilo ali é uma perda de tempo e não quer estar lá. Ele não quer estar lá. Eu tô ali no meio de uma aula aprendendo algo super interessante que o professor tá falando de geografia, e aí toca o sinal e eu tenho que fechar o meu livro e eu não posso mais falar daquilo porque o professor tem que ir para outra aula e agora vai para outra pessoa. E agora aula de química, entendeu? Então assim, quando outro dia minha filha teve uma dúvida de matemática, entendeu? E isso levou ela para uma aula de física para ela tirar a dúvida. Daqui a pouco ela estava numa aula de astronomia da universidade da Univesp, não era, Kai? Da Unifesp. Da Unifesp, não, da Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Então, assim, ela teve uma dúvida de matemática, foi parar em física e depois foi parar no site da Universidade ela sabe fazer de Astronomia. Isso. Por quê? Porque só a astronomia ia explicar a dúvida que ela tinha. Então, é um ensino livre, entendeu? Por interesse. Eu quero... Agora... Você vê essa rejeição, né? Uhum. O jovem, ele vai crescendo. Pô, eu preciso passar 12, 13, 14 anos da minha vida confinado, 8 horas por dia, para passar numa prova. E agora eu passei na prova, eu quero deletar aquilo da minha vida. Sim. Dentro do homeschooling é outra dinâmica. A criança, ela entende que a educação tem um ponto de partida, mas não tem um ponto final, entendeu? Ela vai estudar o resto da vida dela. Porque o estudo faz parte da vida dela. Você não tem uma prova que a partir de agora, vou no bar da tomar cerveja. Um que não conversa com a química, o português que não conversa com a história. Então, tudo é estanque. Essas áreas do conhecimento são ilhas, né? Então, ele fecha ali um caderno, morreu aquele assunto, agora vai começar. Nada se conversa. Aí você tem, ao mesmo tempo, dentro de uma mesma ciência, você tem diferentes escolas, então você muitas vezes num mesmo livro didático você tem teses contraditórias, né? Então você dentro de uma disciplina você tem contradição e depois quando você olha a imagem geral de todas as disciplinas, nenhuma delas se conversa. Então chega no final do dia, é uma coxa de retalhos e isso não é educação. E aí depois os materiais. Aí eu comecei a entender, depois mais ou menos de uns 2 anos de homeschooling, a gente começou a entender que assim, eu não preciso desses livros didáticos. Esse livro didático, ele até é prático, ele traz todo um roteiro, um conteúdo, mas de repente eu chegava ali com um atlas sobre animais, um atlas sobre o corpo humano, sobre algum livro de história, e aquilo era imensamente mais rico e mais legal do que absolutamente
qualquer conteúdo Tinha que mais chegasse propósito, né? propósito e tinha mais profundidade. Então, nesse sentido, quem acompanha a gente, às vezes as pessoas perguntam, nossa, que conteúdo você usa? É que a gente rompeu um pouco com essa ideia de que eu preciso daquele conteúdo para aquela idade, tem que ser daquele jeito. E tem que ter aquela E tem que certificação, ter né? aquela certificação. Então, por exemplo, nós estudamos Idade Média na minha casa, só Idade Média, só História e Idade Média, né? Desde que sempre estudando língua portuguesa e matemática, mas História, nós estudamos praticamente por 3 anos. Idade Média. Por quê? Porque não dá para estudar 1000 anos de história num semestre. Você vai acabar Então, ensinando slogan. Exato.